Bom, eu comecei na área sem saber que eu estava na área. Então, foi minha introdução ali na parte da engenharia civil, na parte de facilities, infraestrutura, desde o meu primeiro emprego. No primeiro emprego como registrada, né? Porque antes disso, eu já trabalhei de outras formas para conseguir o dinheiro, aprender sobre o dinheiro e aprender também a administrá-lo, conquistá-lo ao longo do tempo. Mas eu já me introduzi na área já faz quase 14 anos, ou já tá para 15 anos, preciso fazer as contas certinho, mas é nesse período. E como formada, tenho 6 anos de formação como engenheira. Nunca imaginei ser engenheira, nem tinha passado pela minha cabeça, não tenho nenhuma referência na família. E nunca tive, ao longo da minha trajetória, uma pessoa que falasse assim, olha, a faculdade de engenharia é uma possibilidade para você. Até na época do ensino médio, naquela época decisória, né? Que a gente tem que tomar uma decisão para ir para algum curso. Eu via, principalmente os meninos, tomando a decisão de ir para as engenharias, para esses cursos da área tecnológica, e eu nunca tinha pensado em ir para a engenharia. Pelo contrário, eu tinha pensado em áreas como jornalismo, turismo, a parte administrativa e, inclusive, a minha primeira formação não é nada na engenharia. Então, a engenharia é a minha segunda faculdade. Eu sou formada em gestão em eventos e eu só fui parar em eventos por conta do turismo, que eu decidi ir para turismo. No final ali do ensino médio, eu decidi me formar e prestar o Enem. Passei, recebi a bolsa, passei em primeiro lugar, fui para turismo, só que a turma na época não formou. E aí, para não perder a oportunidade, eu fui para gestão em eventos, porque uma área está conectada à outra. Então, só fortaleceria. Tomei essa decisão. E por mais que seja totalmente diferente da engenharia, eu falo que essa faculdade foi a minha abertura de portas para o mundo de trabalho. Não pelas oportunidades, porque por incrível que pareça, eu nunca trabalhei diretamente com eventos. Então, não tive nenhum emprego ali na minha carteira voltada para essa área. Mas tudo que eu desenvolvia nas empresas que eu trabalhei, e também por fora, sempre tem algum evento. Isso aqui é um evento, inclusive. É pensado numa logística. Você é um evento, inclusive, né, querida? Muito obrigada. Vou aproveitar esse corte. Tudo que a gente faz na nossa vida é um evento. Então, a gente pensa na logística, nas pessoas, no investimento que tem que ser feito no espaço. E todo esse know-how que eu tive ao longo da minha primeira graduação foi o que me introduziu no mercado de trabalho, com esse conhecimento. E aí, só que dentro da área que eu estava, era administrativa, infraestrutura, parte de gestão de reformas, sem saber que isso tinha a ver com engenharia, sendo muito sincera. Lá em 2013, 2014, eu estava finalizando. Tem um detalhe. Eu terminei o curso da faculdade, da primeira graduação, e eu falei, bom, para eu ir para turismo, eu tenho que estudar inglês. Eu já falava espanhol. Sim, faz todo sentido. Né? Deixa um pouquinho aqui, deixa eu puxar só um cabelinho que tá aqui. Pronto. Foi? Muito obrigada. Mulher maravilhosa. Precisava fazer inglês, que era super necessário, então não tinha dinheiro para investir em outra faculdade. E no inglês, dinheiro a parte que eu pagava a faculdade, que minha bolsa era 50, eu falei, vou pagar o curso de inglês. Só queria aprender e crescer profissionalmente. No processo de término do curso, eu já tinha migrado de empresa. E a área que eu estava era uma área ainda mais conecta com a engenharia. Exato. Então, estava acontecendo outras obras, reformas. E pelo pequeno know-how que eu tinha na outra empresa, pelo histórico, eu fui direcionada para cuidar dessa área dentro da empresa, na equipe na época. E aí foi onde eu fui me apaixonando cada vez mais. Dentro disso, estava acontecendo uma obra muito grande, além das pequenas reformas dentro da empresa. Eu estava acompanhando e foi onde, em um atendimento que eu estava fazendo com um prestador de serviço, ele não queria entregar o serviço que a gente tinha contratado, porque para ele tinha orçado mais baixo do que o serviço ali. Durante esse processo, eu falei, olha, você tem que entregar o serviço que vocês se comprometeram, uma manutenção de jardim, tipo, uma coisa super simples. E ele tinha 3 meses de empresa nessa época. Ele falou, não, porque eu já gastei mais, enfim, tá diferente do que eu tinha orçado. Eu falei, olha, você veio, você analisou, orçou e você vai entregar o que você se comprometeu a entregar, independente se você orçou errado ou não. Enfim, no meio de todo esse processo da discussão, mas muito bem controlada, a minha antiga gestora estava atrás de mim, na mesa de trás, com a engenheira responsável da obra. Detalhe, era a única engenheira que eu conhecia, eu nunca tinha conhecido uma engenheira mulher. E ainda tinha aquelas questões de ser uma mulher mais... que acabou se masculinizando para ser respeitada na área. Mas ela era uma mulher totalmente feminina, assim, no sentido de conquistar o seu espaço como mulher e tudo mais. Mas para ela conquistar o respeito ali no local, ela foi se masculinizando, que acaba acontecendo muito conosco. Mas era a primeira mulher engenheira que eu tinha conhecido
conhecido, mas muito fechada. Então, não tinha tanto contato ainda. No momento da discussão, minha gestora virou e falou assim, Marci, passa a ligação pra mim, né, pra eu resolver. Eu fiz assim pra ela, eu falei, eu resolvo. E continuei no telefone, desliguei, resolvi. Na hora que baixou, eu pensei, pronto, vou ser mandada embora. Como que eu meto a mão na cara da minha gestora, do nada, e falando que eu não ia ser, que eu não ia passar pra ela. Mas eu falei, enfrentei a situação, virei pra ela, olhei, eu falei, vamos ver agora. E aí ela tava com a cara, ela falou, e aí? Eu falei, resolvi, amanhã ele tá aqui pra ele terminar o serviço. E aí a engenheira virou e falou assim, Marci, por acaso, você já pensou em ser engenheira? Aí eu falei, nunca, não tenho nem capacidade pra isso. Mais uma vez duvidando. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque você tem total perfil de uma engenheira, de uma profissional da área da engenharia, então vá atrás. Aquilo foi um gatilho. Eu acredito muito que tudo tem um propósito. Então, desde sempre tem essa introdução, tem os trabalhos que eu fui fazendo ao longo. Quando eu olho para minha trajetória, tudo já estava sendo direcionado, mas eu não sabia que eu queria aquilo. Foi onde eu fui atrás dos cursos, das faculdades, me identifiquei mais com uma engenharia civil, você também é engenheira civil, é maravilhosa. E me identifiquei, formei. E aí, no meio de todo esse processo, foi uma transição muito grande entre CLT para começar a empreender, que a gente vai destrinchar um pouquinho isso também, mas foram muitos desafios que eu trago ao longo da engenharia, principalmente por ser uma mulher numa área tão masculinizada, ainda tão masculinizada como a engenharia civil. Mas eu falo que foi uma das melhores escolhas, porque foi a abertura de muitas outras portas.